começando mais uma programação, podcast Só Bênção. Esse canal que tem a missão de abençoar a sua vida com a poderosa Palavra de Deus. E hoje, na nossa programação, nós estamos recebendo aqui meu amigo, companheiro e também pastor Marcos, que está aqui conosco hoje para trazer aqui uma palavra de edificação para a sua vida. Você é muito bem-vindo em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva em nosso canal, compartilhe todos os nossos trabalhos que estão sendo feitos aqui. A finalidade do nosso trabalho aqui é alcançar vidas, edificar, pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que de fato é o evangelho de Cristo, que fala dos confrontos, dos desafios, da labuta da vida. Então, você também pode somar conosco, compartilhando, levando mais adiante essa mensagem deste canal podcast Só Bênção. E aqui está o nosso ilustre pastor Marcos. Paz do Senhor, servo de Deus. Paz do Senhor, presbítero Jean, meu amigo. Para mim é uma honra, uma gratidão poder estar aqui nessa noite, juntamente com você, nesse podcast abençoado aí, só bênção, né? Tem sido bênção na vida de pessoas. Quero também cumprimentar cada um dos ouvintes, cada um de você que está ligadinho aí, ouvindo nós, vendo nós através das redes sociais, como o Jean falou. Compartilhe aí com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Eu sei que o Jean tem colocado no coração, né, esse programa que tem sido bênção. E o Jean, ele é um amigo que Deus nos deu aqui na cidade de Goianésia. E eu louvo a Deus pela sua amizade, louvo a Deus pela sua família e louvo a Deus também pelo convite, né? Agradecer também a Maria que está ali, né, cuidando ali da sonoplastia. Deus abençoe ricamente sua vida. Amém. Pastor Marcos, né? Tive o privilégio de ser pastoreado por ele, acho que 4 anos, né? 4 anos. 4 anos, foi um companheiro, chegou no momento mais difícil da minha vida, né? Eu vejo como Deus, a sabedoria de Deus é imensa. Ele chegou no momento mais difícil da minha vida e ombrou comigo, me ajudou. E graças a Deus, né, através dele, estamos continuando na missão, na obra de Deus. E hoje nós não vamos ser longânimos, né? Nós já acabamos atrasando um pouquinho, peço perdão aos irmãos, né? Mas é assim mesmo, a gente está organizando, trabalho novo, e aqui é o seguinte, a mão de obra nossa aqui é nós mesmos aqui, então a gente tem mais um pouco de dificuldade. Mas com o passar do tempo, acredito que algumas pessoas vão querer somar com a gente também para ajudar a gente aqui, tá? Então, vamos ouvir hoje aqui, né, Pastor Marcos. Pastor Marcos é um pregador do Evangelho também, né? Já teve na itinerância há algum tempo e como diz, né? Tem uma palavra espiritual, uma palavra boa, uma palavra segura. E acredito que Deus vai te usar aqui para abençoar a nossa vida, né? Esse bate-papo, né, de um assunto que o senhor vai falar aqui. E esses dias eu tinha falado muito, pastor Marcos, acerca da vinda de Cristo, né? Eu falei muito desse assunto, inclusive até ontem, né? Na nossa reunião que nós tivemos, eu falei desse assunto, que é um assunto pouco falado, né? Então, assim, hoje, nós que pregamos a palavra de Deus, a gente tem que ter aquela certa visão de entender a necessidade que as pessoas precisam ouvir a palavra. Afinal de contas, Deus nos deu sabedoria, nos chamou, nos confiou talentos. E eu acho que todos nós que pregamos a palavra de Deus precisamos buscar, de fato, uma palavra que, de fato, venha de encontro com a necessidade dos nossos dias atuais. E nós precisamos de ouvir uma palavra verdadeira, né? Uma palavra não sadia. somente, né? Não somente aquela palavra que massageia o ego, né? Mas uma palavra que, assim como o Jean falou agora há pouco, que tem resgatado essas pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, ou até mesmo que estão desviadas, né? Que as pessoas hoje, elas vivem um evangelho como se Jesus não fosse voltar, né? Estão fazendo tudo para ganhar esse mundo, mas infelizmente ganham muitas coisas nesse mundo e estão perdendo a eternidade. Nós cristãos, nós fomos chamados para ganhar almas. Nós cristãos, nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus.
E infelizmente nós estamos vivendo um evangelho que muitas vezes só massageia o ego, né? Nós cremos que Jesus vai te abençoar, cremos que Jesus vai te abençoar aqui na face da terra, que você vai ser abençoado, mas mais do que tudo isso, nós acreditamos que tem um céu esperando por nós. E é para lá que nós queremos ir. Em nome de Jesus, o céu é inegociável. As coisas dessa vida são boas. Mas eu estava até comentando ontem, é uma alegria muito rápida, né? A gente que experimentou uma vez a presença manifesta do poder do Espírito Santo na nossa vida, pastor Marcos, a gente percebe que esta alegria que uma vez o Espírito Santo nos envolveu no mistério do seu poder, a gente, por mais que a gente pode conquistar bens aqui na terra, mas nunca se compara àquela alegria, né? A gente compra hoje um carro novo, aquele empolgamento, máximo uma semana, 2 semanas já foi. Aí você já quer outro, e aí já foi aquele, você já quer outro melhor. Quando você entra no outro melhor, você nota que é igual. Parece que não era aquilo. Parece que não era aquilo, é mas momentâneo. A manifestação do poder de Deus é um poder. Eu costumo falar o seguinte, que quem verdadeiramente sentiu o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, quem teve um verdadeiro encontro com Deus, ele não consegue viver longe da presença de Deus. Tem muitas pessoas hoje, e muitas pessoas que vivem um evangelho, às vezes, de fachada. Vão na igreja, mas não tem aquele compromisso. Eles estão lá porque é mais um dia que precisa ir na igreja, porque tem culto, senão o pastor não vai me ver. Mas está faltando aquele sentimento, não, eu vou para a igreja porque eu vou porque eu quero sentir a alegria, a presença de Deus na minha vida. E a gente percebe, pastor Marcos, que parece que, assim, principalmente por gente que prega, né? A gente sabe quando Deus está usando a gente, sabe quando Deus nos leva a certo entendimento, onde Deus ilumina nossa mente para compreender a palavra de Deus, que já está revelada, mas Deus nos mostra detalhes e a gente sente-se essa presença, né? E a gente fala, e a gente vê pessoas que estão mexendo em celular, estão ali por estar, né? Estão ali por estar. Está lá na igreja, mas o coração dele, a mente dele está muito longe, né? Às vezes cantam juntamente com as pessoas do louvor que está ali cantando, mas a cabeça dele tá, nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo. Nossa, quem é que me mandou mensagem? Então, assim, infelizmente, as pessoas não estão se entregando ao verdadeiro culto dentro da casa do Senhor, né? As pessoas estão ali simplesmente para cumprir ritual. E não é isso, nós não fomos chamados para cumprir ritual. Nós fomos chamados para estar... O culto é trabalho, irmão. Quando você chega lá no culto, é o lugar de você adorar, é o lugar de você glorificar, é o lugar de você cantar, é o lugar de você, vamos dizer assim, extravasar na presença de Deus. Se o Espírito Santo ele está falando com você e às vezes você está lá angustiado e tal, eu não estou sentindo nada, irmão. Comece a adorar, comece, vamos dizer assim, a provocar. Fazer uma entrega. A fazer uma entrega, justamente, a palavra é essa, fazer uma entrega. E você vai ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Quando eu comecei na fé, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, né? O próprio Deus, né, falou comigo através do seu Espírito. Eu pude escutar nitidamente a voz de Deus. E eu senti uma alegria tão grande, mas tão grande. Eu fiz uma entrega tão grande, né? Eu era usuário de crack, fumava, bebia. A entrega minha foi tão grande que eu tinha até droga na minha casa. E eu deixei tudo, sabe? Eu tentei largar, já tentei parar, mas nunca consegui com as minhas próprias forças. Mas quando eu ouvi e atentei para aquilo que Deus falava comigo, eu fiz uma entrega, pastor Marcos, que eu nunca mais usei droga na minha vida. Eu deixei tudo, sabe? Foi uma entrega total. Foi mais ou menos como os discípulos, né?
eles tinham suas ocupações. Levi, né? Levi particularmente estava sentado na coleteria de impostos. Segue. Jesus chegou e disse, segue-me. Ele não ousou nada e ele fez uma entrega, né? Então, ou seja, o que está faltando para as pessoas hoje é fazer a entrega. As pessoas, às vezes, elas fazem a entrega, mas com restrição. Senhor, isso aqui é do Senhor, mas isso aqui não. O Senhor pode mexer aqui, mas aqui não. Né? E a entrega, ela tem que ser total. Nós temos que deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida e o Senhor guiar os nossos passos. Né? Tem pessoas que, infelizmente, como diz o ditado, e desce da cruz tão rápido, né? Como é que a gente fala? É um avivamento tão rápido, né? Tem um avivamento tão rápido. A pessoa hoje está a um nível tão elevado. No outro dia você encontra a pessoa e fala, mas não é aquela pessoa. Não é aquela pessoa que estava daquele jeito. Então eu acho que hoje tem muita emoção e pouco realidade. E pouco coração. Pouco coração. Muita emoção e pouco coração. O senhor, como pastor, o senhor particularmente tem uma responsabilidade bem maior do que um pregador, né? O pastor está lá todos os dias com as ovelhas e eu acredito que o senhor teve muitas causas onde o senhor tentou muitas vezes e o senhor se deparou com desinteresse, né? Com falta de entrega. Às vezes tem. Resistência. Eu fui vice-pastor muitos anos. Então, assim, não somente pastoreando, mas como vice-pastor, fui mais ou menos uns 10 anos como vice-pastor. Eu sou novinho, não sou velho, não. Novinho, irmão. Ele não vai falar a idade aqui, que não você sou vai velho, não, escandalizar. mas outro dia eu venho para contar o testemunho. Mas durante essa jornada, meu pai era pastor, então praticamente fui criado dentro da igreja. A gente vê que tem pessoas que realmente elas não têm interesse, né? A gente luta, tenta, fala, ora, jejuma, faz campanha junto, mas tem coisa que é a pessoa que precisa querer. Não adianta, gente. Por exemplo, só nós que estamos orando por alguém, que estamos ajudando alguém, querer a mudança dele. Se a pessoa não querer, se a pessoa não quiser ter uma mudança, ter uma transformação na sua vida, não adianta. Mas não é fácil mesmo, não. Todo dia nós enfrentamos dificuldade. A palavra de Deus daqui a pouco vai ser ministrada, vai falar sobre isso. Não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou pastor que eu não encontro dificuldade. Às vezes as pessoas têm uma mania de olhar para si e achar que o problema dele é maior que o de todo mundo. Infelizmente. Não, mas você porque não está passando o que eu estou passando. Você porque não está enfrentando o que eu estou enfrentando. Não, cada um enfrenta a sua luta, a sua batalha diária. Cada dia. Todos os dias temos um leão e um urso para derrubar, né? Ei, irmão, fizeram um podcast, 2 pessoas gostam de falar aqui, nós. Irmão, nós nem leu a palavra ainda. Nós nem leu a palavra ainda. Mas já está sendo ministrado, né? E, inclusive, né, o senhor vai falar, o senhor falar sobre Davi, né? Vou falar sobre Davi, Deus colocou uma palavra no meu coração no momento que Davi estava passando de perseguição, e daqui a pouco nós vamos ministrar a palavra de Deus. E se o Jean permitir também, nós queremos orar também pelos ouvintes, né? Por essa pessoa que vai estar ouvindo, que vai estar vendo, né? No YouTube. E Facebook, eu sei, né? No YouTube, Facebook, né? E agora vamos passar para o Instagram, vamos abranger Instagram, mais. Benção. Então, bom, se Deus te deu, igual eu falo para o Jean, eu louvo a Deus esse carinho que ele tem em divulgar o Evangelho, em divulgar a palavra de Deus. Tudo isso aqui é investimento, tudo isso aqui houve um custo, tudo isso aqui foi dinheiro. Mas só que o mais importante que o nosso amigo Jean ele tem é a vontade de pregar o Evangelho, é a vontade de fazer a obra de Deus. Quem tem chamado não precisa de púlpito de igreja. Eu, durante muito tempo da minha vida, pastor Marcos, eu vim na guerra, pensamento, desistir do ministério, parar, só porque quem é chamado não tem como ficar quieto. Então, sim, Deus colocou isso no meu coração, né, para estar abrindo esse trabalho aqui. Só que é difícil, né,
parece ser simples, mas igual o senhor falou. Aqui tudo custo, aqui tudo a gente arcou do próprio bolso, né? Então, assim, todo investimento aqui é feito pelo meu trabalho e eu louvo a Deus por Deus estar me dando condição. Porque é o seguinte, hoje eu tenho me entristecido muito quando eu vejo tanto que o povo tem trazido uma mensagem que tem massageado o ego das pessoas e não tem apresentado, né? Lógico que tem muitos homens de Deus, tem muitos pastores, homens de Deus que estão nessa batalha como eu estou. Então eu me senti na responsabilidade de tomar parte e assumir, né, o meu posto como pregador. Então, inclusive eu sou apresentado aqui como pregador Jean Carlos. Eu não tenho aquela... Eu entendo que eu sou um pregador, né? Provavelmente, futuramente, com certeza, eu vou estar diante de um rebanho, vou cuidar de rebanho, mas ainda não chegou o meu momento. Mas o momento é de pregar a palavra. E como Deus nos deu essa graça, então nós abrimos esse trabalho, podcast Só Bênção, né? Já deve estar 3 meses no ar, já atingimos quase ou 5 mil visualizações em algum dos nossos vídeos. Então, sim, a gente está aqui para pregar o evangelho, a gente não está aqui para querer aparecer, para querer se mostrar, para querer ganhar status, fama. Eu, graças a Deus, pastor Marcos, graças a Deus, eu louvo a Deus por Deus ter me ensinado que viver o ministério não é viver luxo, é viver uma responsabilidade. E se eu vou tornar conhecido, estadual, nacional, mundial, isso não faz diferença, isso está na mão de Deus. Isso não cabe a mim. Porque o homem que procura querer ser conhecido, ele talvez não tenha estrutura para aquilo que ele quer. Então a minha oração é: eu quero apenas aquilo que a minha estrutura espiritual tem capacidade de suportar, porque tem retaliação isso aqui. Né? O senhor é pastor, o senhor sabe. O espiritual está aí, então assim, tem retaliações. E as pessoas hoje, elas não querem fazer justamente por isso. A retaliação. A retaliação. Deus me deu a oportunidade, o privilégio de começar tudo é um começo, né? Mas lá na Policlínica, agora de 15 em 15 dias, a gente faz um período lá. O último período que a gente fez, a minha esposa, a Cíntia, foi com o violão cantar, né? E aí depois nós pregamos a palavra. E a gente vê os funcionários, as pessoas recebendo Deus, chorando, sabe? Então a gente percebe a sede que tem pessoas morrendo aí fora, e eu e você, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por levar a palavra até elas. Seja bênção aonde Deus te colocar. Seja bênção aonde Deus colocou você. Mas lá no meu serviço, se você chegar com um sorriso no rosto, sorriso alegre, e no momento alguém vai chegar até você e vai dizer: por que você fica sempre sorrindo? Por que você é sempre alegre? Aí é uma oportunidade de você lançar a palavra. Porque a alegria de Deus, eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Ela não depende de recursos. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela não depende, independente de recursos, né? Independente de recursos, ainda que não haja fruto, né? Na figueira, que nos currais não tem gado. Ou seja, ali ele estava falando de um caos. Marcos estava falando de um momento difícil. Mas, todavia, a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus. Então, assim, a gente tem visto que tem pessoas angustiadas, tristes, tem pessoas precisando de ouvir uma palavra, e você e eu, nós somos fonte, né, para poder levar essa palavra para essas pessoas que estão necessitadas. A responsabilidade é grande. Pastor Marcos, o senhor vai ler algum... Eu quero ler bem rápido aqui na palavra de Deus. Já, como é que nós estamos de tempo aí? Aí nós temos 15 minutos. Deixa eu... Nossa, mas 2 pregadores que gostam de conversar e falar, irmão. Que gosta de falar. Nós vira a noite aqui se for falar. De vez em quando eu faço o programa da rádio, 1 hora. Aí eu olho e falo assim, mas parece que foi 5 minutos, né? O tempo passou, mas bênção de Deus. E o pessoal que está chegando aí, um abraço aí todos, meus irmãos. Tem irmão lá do Maranhão que nos acompanha, né? Tem irmão de todos os lugares aí, né?
Mandar um abraço pro pessoal lá do Residencial IP. Isso, O pessoal do IP da nossa congregação. Amo de coração. Deus abençoe vocês mesmo, ricamente. Não vou ficar falando, não chora. Mas, meus irmãos, o pregador Jean Carlos, inclusive, Jean Carlos, quem estava, não sei se está ouvindo nós, né? Pastor Marcos Queiroz. Falou, rapaz, o negócio aí, eu vou falar pra você, vai ser benção, hein? Eu não sei se ele tá no Pará ainda, o pastor Marqueiroz estava no Pará. O Marqueiroz. E são dois amigos Marqueiroz. Dois Marqueiroz. Todos dois pregadores. Se ele estiver nos vendo, é um abração aí, servo de Deus. Grande pregador do Evangelho, né? Deus abençoe sua vida. Vindo para Goianésia aqui, né? Vem cá bater um papo aqui, ó. Vem cá bater um papo conosco. Será muito bem-vindo. Né? Eu é a primeira vez, mas já estou sentindo em casa. Mas vamos falar da palavra de Deus? Palavra de Deus já está falando, né? Nós já está falando da palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui. Isso. Poucos versículos que se encontram no livro de 1 Samuel, capítulo 30, que vai falar a história de Davi quando este estava em Ziclag. Eu não vou ler muitos versículos para não ser muito extenso, mas a palavra de Deus vai nos dizer assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta havia ferido, né, e queimado. Tinha levado cativa as mulheres, que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e a encontrou queimada, e suas mulheres, seus filhos, e os filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram voz e choraram até não terem mais forças de chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. O 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, pregador Jean Carlos, da palavra de Deus, onde Davi se encontrava num período complicado da sua vida. Porque Saul, por muitas e muitas vezes, intentara contra a sua vida. E Davi, ele já não tinha mais situação e condições de viver na sua terra. Imagina você, um homem que tem a sua família, ter que sair da sua terra para fugir de uma ameaça de um homem que era Saul. Saul já estava sem a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele vai à cidade de Ziclag. E ali ele se ajunta com o rei Aquis. Mas uma certa feita, o rei Aquis, ele abriu campanha de batalha e falou: Davi, Davi, é um campeão, você é um homem que precisa de estar na guerra conosco. E um conglomerado de alguns reis estavam ali. Mas quando os reis viram Davi, quando eles olharam para Davi, disseram: esse aí não é o Davi que as mulheres cantavam a respeito dele? Não é esse aí o Davi que as mulheres faziam canções a respeito dele? Nós não podemos subir com este homem, porque vai que este homem resolve a lutar em favor de Israel. Vai que esse homem se resolve a rebeliar aqui dos filisteus, porque até então ele estava junto com os reis dos filisteus, e eles falam: nós não queremos que ele suba conosco. O rei Aquis doeu o seu coração, mas teve que mandar Davi embora. Davi pega os seus homens e toda a sua tropa, e ele parte rumo à sua casa. Imagina você, cansado da viagem, chegar na sua casa. 3 dias que eles gastaram para chegar na sua casa. Quando eles chegaram, eles encontram a casa toda destruída. Eles encontram a cidade aniquilada, e toda a cidade havia sido queimada. E para não bastar, pregador Jean, levaram os filhos e as mulheres. Imagine a tristeza de um homem cansado chegar na sua casa e ver a situação daquele jeito. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi, ele começa a prantear, ele começa a chorar.
Quantas e quantas vezes o choro, ele começa a saltar dos nossos olhos, tamanho é a situação que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós não damos conta, pregador Jean, de segurar o choro de angústia, de tristeza em relação àquilo que estamos passando. Davi poderia dizer assim: eu tenho um chamado de Deus na minha vida, eu fui ungido por Deus na minha vida, derramaram óleo sobre a minha cabeça, o porquê que eu estou passando essa situação? Irmão, não é porque nós temos chamado, não é porque nós temos sido, como diz o outro, apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor, que nós não passamos por dificuldade, que nós não passamos por momentos difíceis. Não é porque nós somos pregador do Evangelho, não é porque nós somos, irmãos, alguém que conhece a palavra de Deus, que nós não vamos passar por dificuldade. Mas saiba você que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, Deus é sobre a tua vida, e no momento certo Ele vai te tirar dessa condição. Davi olhou aquela situação, para não bastar. Você já passou por um momento difícil em que Davi, por exemplo, Davi estava passando e as pessoas, em vez de ajudar, a Bíblia vai dizer que quiseram apedrejar Davi. Conspiraram contra ele. Conspiraram contra Davi, colocaram a culpa em Davi. Mas só que quem protegia Davi, quem dava proteção, suporte para Davi é Deus. Quem dá proteção sobre a tua vida é Deus, meu irmão. Quem dá suporte sobre a tua vida é Deus. Não adianta, Giancarlo, levantar sobre nossas vidas, porque quem está firmado na rocha, ele não vai titubear. Quem está firmado em Cristo é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, Jean, vai nos dizer, pregador Jean, que Davi, ele chora, mas ele vai e ele pede discernimento de Deus. Quantas e quantas pessoas no dia de hoje, quantas pessoas nos dias que estamos vivendo, têm vivido uma vida confiada nos seus próprios braços. Não, eu não preciso orar, não, eu não preciso pedir direção de Deus, porque eu conheço, o ramo que eu estou, eu conheço. E muitas pessoas têm quebrado a cara, muitas pessoas têm se frustrado, porque não busca orientação espiritual para a sua vida. Davi, ele vai até o sacerdote e ele diz: olha, iremos atrás, podemos ir. E ali ele teve a resposta: pode ir, que você vai conquistar tudo. A Bíblia diz que Davi, ele se reanimou no Senhor. Eu fico imaginando Davi olhando para os soldados e dizendo: olha, vamos, levanta, vamos correr atrás do que é nosso, vamos atrás daquilo que o inimigo levou, tenha força, ânimo. Mas a palavra de Deus nos diz que muitos deles já não tinham força, que muitos deles já não conseguiam mais andar, que muitos deles já haviam cansado durante a caminhada. Mas Davi poderia simplesmente olhar para eles e dizer assim: eu vou lá buscar o que é meu. Mas a palavra de Deus nos diz que Davi reuniu ali os soldados. Aqueles soldados foram juntos com Davi, reanimaram, caminharam junto com Davi para buscar a restituição daquilo que havia sido levado. Eu quero profetizar sobre a tua vida também, que você, nós vamos encontrar companheiros de batalha que vai nos ajudar a conquistar aquilo que o inimigo tem levado. Pastor, o inimigo levou a minha vontade de frequentar a igreja. Nós vamos ajudar você a orar. Se você quiser, só precisa de você querer. Pastor, o inimigo levou a vontade de fazer a obra de Deus. Deus pode restaurar sobre a tua vida. Pastor, o inimigo levou o desejo que eu tinha de orar, de buscar a presença de Deus. Aqui tem amigo que pode te ajudar durante a caminhada. Aqui tem amigo que pode ir juntamente com você. E a palavra de Deus vai nos dizer, pregador Jean, que quando eles foram lá, o inimigo estava fazendo festa com aquilo que havia levado deles. O inimigo estava fazendo festa com o despojo que havia levado. Sabe o que o Espírito Santo coloca no meu coração? Que Davi chegou lá naquele momento e acabou com a festa do inimigo.
Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando no fundo do meu coração? Está na hora de você entrar no arraial do Filisteu e acabar com a festa. Tá na hora de você entrar no arraial dos amalequitas e acabar com a festa. Eles têm feito festa com aquilo que levou. Eles têm olhado e têm falado: ih, eles perderam, acabou tudo, eles não têm mais força, agora eles não conseguem vir aqui atrás. Mas Deus está te dando força nesta noite para você levantar e ir atrás e resgatar aquilo que levaram de você, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, nós passamos por momentos difíceis da nossa vida. Nós passamos por momentos que às vezes nós falamos assim: Deus, cadê aquele pastor Marcos? Cadê aquele pregador Jean de antigamente? Talvez, irmão, nós não temos a mesma força que nós tínhamos há anos atrás, há 10 anos, há 5, há 15 anos atrás. Mas o mesmo sentimento de fazer a obra de Deus ainda está aceso dentro do nosso coração. Eu sei que há tempo para todas as coisas. E Deus está colocando um tempo de restauração sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Porque o texto que nós lemos não vai dar tempo, porque a hora já se foi. Mas o texto vai falar de restituição também na família. Família que estava sendo arrebentada. O inimigo tem vindo e tem levado, quem sabe, os seus filhos, levado a sua família pelo um caminho que você não queria com que eles fossem. Mas Deus nessa noite manda eu te dizer: levanta como sacerdote da tua casa. Levanta como homem de Deus da sua casa. Deus te chamou para proteger a tua família. Deus te chamou para ser bênção na sua casa, em nome do Senhor Jesus. É a palavra que Deus colocou no meu coração para pregar nesta noite. Falando aí, pastor Marcos, né, a importância de se levantar no caos. Mente de pregador sempre voa. Né? Então, sim, hoje nós estamos vivendo um caos, um declínio espiritual. Inclusive, o pastor Vanderlei, nosso pastor presidente, esteve aqui no início, dando abertura, e nós falamos sobre o esfriamento da fé, e nós estamos vivendo esse caos. Então, o que precisa ser feito é tomarmos ânimo, a boa disposição e voltar a conquistar aquilo que o inimigo levou. O senhor falando aí sobre que ele levou muitas coisas. Quantas pessoas que tinham prazer de orar nas madrugadas, De subir aos montes, né? E a gente percebe que muitos de nós perdemos aquela alegria. Nós temos que diferenciar certas coisas. Porque Jean, tem muitas pessoas que às vezes eles levam a religiosidade. Ele pensa que se ele viver em cima do monte, ele vai ser espiritual. Ele pensa: não, se eu passar 3 dias dormindo lá no monte, eu vou ser espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gosto demais de monte, o Jean sabe disso. Gosto demais de monte, precisando de ir no monte. Gosto de monte. E nós vamos. Porque ali é um lugar que eu não tenho ninguém para me chamar, né? Para falar, a liberdade, irmão. Eu falo, pastor, que o monte... Não é idolatrando o monte. Não, o monte é a liberdade que você tem lá. Lá eu posso gritar, chorar, extravasar, principalmente o monte mais afastado de casa. Então é por causa da liberdade. Agora tem gente, como você está falando, tem gente que acha que Deus só fala no monte. É por isso que se limita no ministério. Se limita a Deus. No templo mesmo, com as orações... Eu mesmo tenho achado da congregação minha, eu faço minhas orações no templo. Eu falo, né, que às vezes é o seguinte, às vezes você passar 10 minutos orando de entrega total ao Senhor, vale mais do que muitas vezes você passar um dia. Mas aí às vezes você fica lá e fica no celular, e aí você liga para um, você liga para outro, né? Que momento é esse que você está tirando para Deus? Então é o seguinte, separação. Então assim, irmão, nós estamos verdadeiramente precisando de voltar a ser aquele crente chato, que jejuma, que ora, que glorifica. Sabe o que acontece?
E o Jean já viu eu ministrar sobre isso. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se reanimou, se reavivou em Deus. As pessoas hoje, a primeira coisa quando ele passa por uma dificuldade, a primeira coisa é postar na rede social. Tô triste. Tô passando pelo momento difícil da minha vida. Lugar errado, endereço errado. Endereço errado. Local errado. Nós devemos nos reanimar em Deus. Dentro da palavra de Deus. É tempo de oração, é tempo de jejum. Inclusive o campo de Goianésia, toda terça-feira nós temos estabelecido oração. Todas as quartas-feiras, 5h30 da manhã, tem oração no Templo Matriz. É momento de orar. Eu brinco, às vezes eu falo, as pessoas falam, mas você é saudosista demais. Fica pensando lá no passado. Mas não é que é saudosista. Lembranças boas. São lembranças boas. E são costumes e que nós devemos voltar a ter eles, né? Aqueles momentos que nós passávamos na casa de um, na casa de outro, reunia todo mundo, mas era para orar. Quantas e quantas vezes você reuniu para ver mensagem de Marcos Feliciano pregando a palavra de Deus ou de outros pregadores? Quantas pessoas que a gente reunia antigamente, né? Não, eu quero ser pregador igual fulano. Eram umas inspirações daquela época. O empolgamento era muito grande. Debaixo dessa empolgação, vinha o desejo de fazer a obra de Deus. Vinha o desejo de pregar a palavra de Deus. E aquilo era gostoso, e aquilo fluía tão de maneira natural na nossa vida. E o senhor está falando aí, pastor Marcos, nós vamos fazer aqui, nós vamos voltar aqui de novo. Eita, e nós vamos contar os momentos bons. Eu acredito que isso vai também trazer memorial na vida dos ouvintes, que com certeza eles também tiveram esses momentos. Passa. Vamos fazer um dia aqui dos clássicos inesquecíveis, né? Dos hinos antigos, dos hinos antigos não, né? Como é que fala? Dos clássicos, né? Dos anteriores. E também lembrar esses momentos, né? Momentos marcantes que marcaram época, né? E, inclusive, né, nós estamos mexendo aí no nosso computador para a gente conseguir fazer ao vivo cântico, né? Trazer a pastora Cindy, sua esposa, né? Para estar aqui adorando a Deus e a gente reviver momento. Uma coisa, irmãos, é viver o passado. A gente não vive o passado. A gente vive o presente. E nem vive o futuro, é o presente. Agora, a lembrança é de suma importância. O próprio Jesus, ele trouxe um memorial quando ele falou em Mateus 24, para lembrar nos dias de Noé, para lembrar nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, lembrar é uma coisa. Viver o passado é outra coisa, certo? Então, a lembrança faz muita diferença na nossa vida. Então, nós precisamos relembrar os bons momentos que nós tivemos. Para quê? Para que esta chama se acenda de tal forma que mesmo ainda nós, na nossa idade, possamos conseguir fazer a obra de Deus como um jovem de 20 anos. Antes de encerrar, eu sei que o Jean quer... tem um mistério ali para nós, né? Tem um mistério. Porque... tem um mistério forte. Não vai falar aqui não, que não vai gente. O horário já não, né? Já, mas assim, ó, o Jean falou algo muito, muito importante, que como pastor eu falava muito. Não queira viver no passado. Como que é viver no passado? Às vezes você fala, nossa, mas eu pregava, eu fazia assim, e Deus me usava e tal, e era assim, assado e tal. Não, é hoje. O que Deus quer, eu sei, o Marcos Feliciano mesmo, e outros pregadores famosos, eu falo Marcos Feliciano porque até hoje se tornou muito conhecido, mas assim, até o Elson de Assis mesmo, um dia perguntaram para ele, Elson, por que o senhor não prega igual o senhor pregava antigamente? Por que o senhor não era igual? Não tem o mesmo físico, né? De antigamente, e as coisas vão mudando, né? Porque assim, não é que deixou de ser espiritual, né? Se é uma das coisas assim que um dia uma determinada pessoa falou, mas você tem que mudar a sua maneira de pregar,
você prega assim e tal, esse jeito assim. Eu falei, irmão, eu sou gago, então é o jeito que eu consigo encaixar para pregar. Quanto mais rápido falar, melhor para ouvir. Então assim, cada um tem um chamado, cada um tem uma forma, né? Uma maneira de expressar, uma linha de expressar. Engraçado que esse pregador que falou isso, esse pastor, depois ele começou a dirigir igreja, aí ele me chamava para pregar nas vigílias na igreja dele, sabe? Não, vem aqui pregar. Então assim, irmão, cada um foi chamado. Se Deus te chamou para poder ensinar, ensine, né? Dedique-se a ensinar. Se Deus te chamou para poder pregar, para orar pelos enfermos, dedique-se naquilo que Deus te chamou. E eu sei que Deus vai fazer maravilhas através da nossa vida. Tá? Amém. Dois homens que falam muito. Pastor Marcos, o senhor agora vai abençoar, né? Abençoar com a oração a vida dos ouvintes, a sua mensagem que Deus te usou aqui hoje para falar, está atingindo corações, vai atingir corações, né? Vai com certeza adiante, né? Uma palavra viva. Amém. E nós vamos estar aqui de novo, irmãos. Nós vamos falar aqui dos velhos tempos. A palavra de Deus não volta para entende? Vamos falar aqui, nós precisamos, enquanto há fôlego, louve o Senhor. Amém. Enquanto há fôlego, preguemos a palavra a tempo e fora de tempo. Pastor Marcos, ministra a oração. Eu quero orar por você, orar por nós, né? Se você estiver na sua casa, talvez você está até no carro, né? Vendo através do YouTube, das redes sociais. E se você estiver ouvindo, eu quero que você curva a sua cabeça, ou até mesmo se você estiver vendo depois, eu quero que você curva a sua cabeça. A palavra de Deus que foi ministrada aqui falou que Davi estava vivendo um momento complicado da sua vida, um momento difícil da sua vida, mas Deus trouxe restauração sobre a vida dele. E eu quero orar e quero clamar sobre a sua casa, sobre a sua vida, você que se encontra talvez desesperançado, você, quem sabe, neste momento da ministração da palavra de Deus, a palavra falou e você começou a chorar, você começou a pensar, Deus, eu estou passando por um momento muito conturbado da minha vida, mas eu quero orar por você nesta hora. Senhor Jesus, ó Deus de poder e graça, Pai, nós entendemos e compreendemos, ó Deus de poder e graça, que o Senhor, ó Deus de poder e graça, pode todas as coisas. Pai, que tudo está no controle das tuas mãos e nada foge do controle, Pai, que há em ti, ó Pai. Meu Deus, nesta noite eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar nesta vida, que o Senhor venha trazer esperança onde já não tem mais esperança, que o Senhor venha trazer alegria onde não tem alegria, meu Deus, de poder e graça. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor da glória, de encontro com esta vida, com esta família, com esta casa. Meu Deus, que o Senhor venha entrar com a tua providência, com o teu poder, ó Deus, de poder e graça, para esta mãe, para este pai, para essa esposa que está angustiada, vivendo esse período difícil. Mas que a tua graça e o teu poder esteja sobre estas vidas, ó Pai. Eu quero te pedir, a tua mão santa esteja visitando, meu Pai amado, estas pessoas. Estejam derramando da tua graça, do teu poder. Pai, que a tua mão possa nesta hora levantar estas pessoas que estão caídas, que a tua mão possa levantar estas pessoas que estão angustiadas, atribuladas, mas que a tua graça e a tua misericórdia possa alcançar essas vidas com teu poder e debaixo da tua autoridade. Pai, eu oro neste momento, ó Pai, sobre a vida da minha cunhada que está internada em um leito de hospital. E neste momento eu oro por essas pessoas que estão, ó Deus de poder e graça, vivendo um período de enfermidade complicado, mas que ouvindo esta palavra, que ouvindo esta oração, sejam restauradas agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, muito obrigado, pastor Marcos. Deus continue abençoando sua vida. Um abraço, Deus abençoe, compartilhe esta mensagem, nos ajude a fazer a obra de Deus. Um abraço, o pregador Jean. Deus abençoe, tchau. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe.